Oi, pessoal! Eu sou a professora Luzilete e vou trabalhar com vocês o componente de língua portuguesa. Na aula passada, então, vamos lá ver o que a gente fez na aula passada? Vamos lá? Na aula passada, a gente trabalhou aqui, ó, com a ideia de legenda, lembram? Que a gente fez essa atividade aqui. Lembramos que legenda é uma coisa importante porque nos ajuda a compreender melhor aquela imagem, ajuda-nos a não ficar com dúvidas sobre a imagem, não é verdade? Porque sem legenda eu posso até ler a imagem, ela vai me dar informações, mas as informações são aquelas que eu vou elaborar a partir do que eu estou vendo. A legenda, ela faz o quê? Ela faz com que as minhas observações, a minha interpretação sobre a imagem seja exata. É aquilo, não é nada além daquilo, é aquilo que está escrito na legenda, tá certo? Aí nós fizemos esta atividade que foi bem bacana para a gente treinar essa coisa da legenda. E aí nós fomos aqui, a atividade de baixo fazia uma retomada do que a gente viu no álbum de fotos do Lucas, lembram? Então, lá dizia para nós pegarmos a última legenda e aí nós tínhamos que pintar qual era a profissão do Lucas. De acordo com a legenda, diz que ele trabalha no Corpo de Bombeiros. Se ele trabalha no Corpo de Bombeiros, eu posso achar que o Lucas é um pedreiro? Não, porque está dizendo, né, que ele trabalha no Corpo de Bombeiros e o uniforme dele diz que ele é um bombeiro, né? Então, é isso que eu estou falando da legenda. Se não tivesse a legenda, eu podia dizer que o Lucas podia ser um pedreiro, podia ser bombeiro, podia ser professor, podia ser o que eu quisesse, não é verdade? Mas essa foto do Lucas, ele veio com uma legenda. E a legenda me diz que ele trabalha no Corpo de Bombeiros, então eu não posso inventar uma profissão para o Lucas, né? Eu não posso imaginar uma coisa fora daquilo que está na legenda. Então, eu sei que ele era um bombeiro, que ele é um bombeiro, desculpem. E aí, vocês tinham que fazer um desenho. Essa era a primeira atividadezinha de casa, né? Vocês tinham que fazer um desenho do que vocês querem ser quando crescer. Né? Qual a profissão que vocês vão escolher para vocês? O que vocês querem? E a gente pode mudar de ideia, né? Porque vocês ainda têm, ó, muito tempo para decidir isso, né? Mas a gente sempre tem lá na cabecinha uma ideia. Ah, quando eu crescer, eu quero ser piloto de avião. Ah, quando eu crescer, eu quero ser engenheiro. Ah, quando eu crescer, eu quero ser jogador de futebol. Ah, quando eu crescer, eu quero ser esportista, né? Fazer outra coisa que não só jogador de futebol. Pode ser, eu quero ser, sei lá, um campeão de natação, né? E tem muitas outras atividades. Mas ao longo do tempo, conforme eu vou crescendo, eu posso mudar de ideia, não posso? Posso. Sou livre para mudar de ideia, escolher aquela profissão que vai me fazer feliz, tá certo? Então vocês tinham que escolher aqui, desenhar e completar a frase, não era isso? Completar a frase. E aí, vocês tinham também as fichas, que eu já deixei aqui, ó, porque nós vamos continuar usando isso daqui, que nós fizemos na aula passada, que foi o exemplo que eu dei para a primeira ficha, que vocês tinham que criar a legenda, lembram? Então, a gente vai continuar usando daqui, tá certo? Então, deixa eu só ir lá nas fichas. Aqui. Olha lá. Então, na nossa ficha, a gente começou criando a legenda para esta imagem aqui, certo? Que eu criei de acordo com o que eu achava. Porque sou eu quem estou criando a legenda e você criando a sua legenda aí. E daí nós vamos continuar. Eu sei que vocês já fizeram em casa direitinho, mas quem não fez, aproveita a chance para fazer, tá certo? É muito importante. Isso é treino, é treinar a escrita. Ah, professora, mas eu ainda não consigo ler direito, não consigo escrever direito. Por isso que é importante o adulto que está com você. Porque esse adulto ele vai te ajudar a construir as palavras que você ainda tem dificuldade, né? A construir, a elaborar as frases que você ainda tem dificuldade, te ajudar a organizar o pensamento, tá certo? Por isso que é tão importante o adulto aí. Então, essa primeira aqui eu já tinha feito. Lembram que a gente conversou? Que eu até disse para vocês que vocês poderiam usar, em vez de 3 irmãs, vocês poderiam dar nomes para estas senhoras. Não é verdade? Vocês poderiam dizer que elas estavam pescando em outro lugar. Então, ficava a critério de vocês. Essa foi a minha ideia. Daí, na segunda foto, eu tenho o que lá? Olha lá. Na segunda imagem, eu tenho 2 crianças, uma adulta, e aparentemente elas estão fazendo o quê? Eles estão
fazendo uma massa, né? Acho que, não sei se é um bolo, se é um pão. Eu, professora Luzlete, acho que elas estão amassando pão, porque normalmente bolo a gente não faz com a mão, né? Normalmente o bolo a gente usa uma batedeira, ou usa uma colher, enfim. Mas o pão é aquilo que eu tenho que amassar, né? Fazer bolinho para fritar, eu tenho que botar minha mão na massa literalmente. Então parece que a mãe, eu imagino que seja a mãe, mas poderia ser a babá? Poderia. Poderia ser a pessoa que trabalha na organização da casa? Poderia. Eu, professora Luzlete, vou dizer que é a mãe da criança, tá certo? E tem a outra criança que tá ali, ó, tá vendo? Só observando o que tá acontecendo. Poderia ser uma professora de culinária, não poderia? Poderia ser uma professora de culinária. Mas eu vou dizer que é a mãe, mas vocês podem dizer que é quem vocês quiserem, tá? Eu posso dar nome para essas pessoas, não posso? Eu posso colocar, vou chamar a menina de Júlia, mas pode ser qualquer nome. Então eu vou dizer o quê? Eu tenho que dizer quem são, né? O que estão fazendo, onde estão, em que ano estão, certo? Em que tempo estão. Então eu vou colocar assim, ó. Eu, professora Luzlete, mãe com a Júlia, mãe com a Júlia, ou a Júlia com a sua mãe, né? O que elas estão fazendo? Mãe com a Júlia, o que elas estão fazendo? Vou colocar que elas estão amassando pão, pode ser? Amassando o pão. Poderia ser fazendo pão? Poderia ser fazendo pão, amassando pão. Onde? Onde que elas estão? Eu vou colocar que elas estão na cozinha de casa. Na cozinha de casa. Na cozinha de casa. Quando? Eu vou colocar em janeiro de 2020. Pode ser? Pode, né? Porque o texto é meu e o seu texto também. Você pode colocar a data que você quiser. Vou colocar aqui. Em janeiro de 2020. Então, mãe com a Júlia, amassando pão na cozinha de casa em janeiro de 2020. Quem, fazendo o quê, onde e quando, tá? E depois a gente tem lá um menino, né? Uma menina surfando, estão vendo? Certo? Eu vou apagar aqui de cima, senão fica muito lá embaixo para vocês enxergarem. Então eu vou apagar esse daqui, que a gente já fez na aula passada. E vou continuar aqui. Olha lá então, hein, pessoal? Então eu tenho que, então primeiro tem que ter um nome essa criança, né? Eu vou colocar que o nome dela é Ana. Ah, professora, mas não pode ser um menino? Pode. Mas ele tem o cabelo comprido. Ué, mas ele não pode ser um menino de cabelo comprido? Pode, não pode? Pode. Mas eu vou dizer que é uma menina, tá bom? Então eu vou dizer que é a Ana. Então, quem? Ana. O que a Ana está fazendo? Ana está surfando. Surfando. Onde que ela está surfando? Onde que a gente pode pôr? Na praia. É óbvio que é na praia, né? Mas a gente pode dar um nome para essa praia, tá? Então pensa aí no nome de uma praia. Eu vou colocar aqui que ela está surfando numa praia do Nordeste, pode ser? Eu não vou dar um nome para a praia, só vou dar a localização da praia, tá bom? Então, surfando, aonde? Numa praia do Nordeste.
numa praia do Nordeste, tá? Do Nordeste do Brasil, tá? Porque poderia ser Nordeste de outro país. Todos os países têm Norte, Sul, Leste, Oeste, Nordeste, Noroeste, Sudeste, Sudoeste, não é verdade? Então eu vou colocar numa praia do Nordeste do Brasil, né? Do Brasil. Então, Ana surfando numa praia do Nordeste do Brasil. Quando? Bom, parece que tá calor, né? Então vamos pensar em meses de verão. Que meses eu tenho verão? Dezembro, janeiro e uma parte de fevereiro, não é isso? Dezembro, janeiro e fevereiro, não é isso? Então vamos colocar em fevereiro, já que a gente usou janeiro aqui na mãe da Júlia, vamos colocar em fevereiro. Fevereiro de 2020. Pode ser, pessoal? Pode, né? Fevereiro de 2020. Então, quem, fazendo o quê, onde e quando. Tá vendo? E aí, ali, o último exercício dizia assim: assinale a legenda que corresponde à foto. Então, eu tenho uma foto, eu tenho um homem e um menino, né? Um adulto e uma criança. E eles estão aqui, tem uma pista, que parece uma pista de trem, mas também tem o carro do bombeiro, tem um outro carrinho lá. Né? E aparentemente eles estão brincando, certo? Então vamos ver lá o que diz as legendas ali. Lucas e seu pai dormindo na sala em 2020. Será que essa legenda combina com essa imagem? Será que eles estão dormindo? Acho que não, né? Lucas e seu pai construindo um carrinho em 2020. Bom, pode ser, né? Vamos ver se não tem uma melhor. Lucas e seu pai brincando na sala em 2020. Qual será que combina mais? O Lucas e o pai construindo um carrinho ou o Lucas e o pai brincando na sala? Lucas e seu pai brincando na sala. Então, marca um X lá na última questão. Tá certo, pessoal? Então, essa foi a nossa aula de hoje. A gente retomou a questão de imagem e de legenda, a importância da legenda para que a imagem seja entendida com bastante clareza e com bastante exatidão, tá certo? E na próxima aula a gente vai dar um passo à frente nos nossos estudos, tá certo? Então eu encontro vocês lá na nossa próxima aula. Um grande beijo e até lá. Tchau, tchau!